Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, seminarista e comentarista judaico, hebraico e grego e das culturas bíblicas. Também somos comentarista da etimologia e da mitologia bíblica. Quero cumprimentar a todos com Shalom, Kavai Shalom, paz e esperança e paz. Para todos aqueles que se inscreveram neste canal, continue curtindo este canal e vendo as novidades de Jesus. Estamos aí fazendo sobre 12 palavras de expressão chamada filhos. Existe esta palavra, aparece 12 vezes dentro da Bíblia, isso mesmo. Existe 12 expressões da palavra filho. E estamos aí fazendo aí o comentário dessas 12 expressões bíblicas que falam da palavra filho para a glória de Deus. Vamos aí para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Hoje, sexta-feira, estamos aí fazendo este vídeo para a glória de Deus. Vamos lá para mais uma paraxá? A paraxá e o tema desta enquete ou desta pauta, desta paraxá, que quer dizer porção da palavra de Deus, vamos estar falando qual o significado da expressão da palavra filho de Belial. O que realmente Samuel quis dizer dentro das escritas, a expressão filho de Belial. O que realmente significa isso? Então vamos poder entender primeiramente o que é expressão bíblica ou expressão cristã. Ao primeiro ponto de vista, o que é expressão bíblica ou expressão cristã? É uma frase que muitos usam no texto bíblico, mas muitos não entendem qual é esta expressão bíblica, que as pessoas devem estudar para poder compreender o que é expressão ou expressar. A expressão é uma palavra relativa que, da mesma forma, mostra manifestação da palavra de Deus, apresentando algo mais profundo do que um pensamento humano, que vai além de um pensamento humano, que mostra de maneira especial. Então sabemos que a expressão bíblica ou expressar é algo que vai além do pensamento humano ou que algo que se manifesta de maneira especial e de profundidade. Segundo ponto de vista, o que é realmente a expressão filho de Belial? Sempre nós usamos uma base bíblica para poder compreender o que é expressão bíblica. Então vamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo 12. Isso mesmo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo 12, que diz assim, que a palavra de Deus diz no hebraico também, porém, ou era porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Olha só que interessante. No hebraico, a palavra que está escrito era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, está escrito desta forma em hebraico. Bene Belial Al, que quer dizer filho de Belial. Frequentemente vemos que a expressão filho de Belial é filho de Belial no texto do Antigo Testamento. A pergunta é, o que realmente significa ser filho de Belial? Ou seja, no singular ou no plural, como aparece nas escrituras bíblicas. Ao terceiro ponto de vista, antes de tudo, vale lembrar que essa expressão, assim como alguns pensam, ou alguns que já foram vistos, os hebraísmo ou seministas, que é a expressão da própria linguagem do pensamento hebraico, onde descrevemos uma pessoa pelo seu comportamento ou pela sua atitude, de modo que o filho da luz é aquele que anda na luz.
ou filhos das trevas é aquele que anda nas trevas. E filho de Belial é aquele que tem atitude conduzente com esta expressão que veremos a seguir. Olhando para a biografia da palavra de Deus sobre a expressão filho de Belial, vamos comentar a palavra Belial, o que realmente Belial significa dentro da Bíblia Sagrada. Então, a palavra filho de Belial diz o que realmente quer dizer e entender em geral esta palavra, filho de Belial, que a palavra seja diviradamente dupla palavra, que significa alguma coisa. Então, vamos saber o que significa? No quarto ponto de vista, no hebraico comum, o significado desta expressão sem lucro, resultado do a indignidade ou impiedade, quase sempre usam de Belial nesse texto que está ligado no Antigo Testamento como filhos e filhas, e homens e mulheres que estão ligados a esse texto. Coisas como homem e mulher também no Antigo Testamento. Ao sentido de individual, extremamente ímpio, ao sentido sendo filho de Belial. O termo ilustra os pecadores do pior tipo da palavra. Então, filho de Belial é aquela pessoa pecaminosa de pior tipo. O quinto ponto de vista. Há 4 exemplos nos quais o termo aparece como um sinônimo de destruição, correntes de impiedades dentro da Bíblia. Você sabia disso? Que existe 4 exemplos de filho de Belial? O primeiro exemplo se encontramos no livro de Samuel, capítulo 1 e versículo 1. Isso mesmo, ou melhor dizendo, livro de Samuel, capítulo 2 e versículo 12, que tem esta expressão, filho de Belial. E quando nós observamos, aparece também em Salmo 18 e verso 4, como também mostra como um filho maligno, como também no Salmo 41 e verso 8, como coisas de Belial, filho de Belial, a terceira vez que aparece a atitude como coisa de Belial. Como também no livro de Naum, capítulo 1 e versículo 11, que também mostra a atitude dos filhos de Belial. Como também no livro de Daniel, capítulo 11 e versículo 21, que aparece também as atitudes, exemplares de filhos de Belial. Era, pois, muitos grandes pecados deste moço perante o Senhor, porquanto o homem desprezava a oferta do Senhor. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pior, ouça todas estes povo, a vossa malífica, ou malifício, ou melhor dizendo, uma pessoa de malifício, que está baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 e 23. Ao sexto ponto de vista, ao fazer alusão a esta expressão filho de Belial, a seguinte expressão, filho de Belial, está e dá vilizar à vista no Antigo Testamento. Belial não é como se tem imaginado um nome de um ídolo, um demônio, mas de uma qualidade ilustrativa de alguém. Isto é feito a ilusão ao filho de Eli, com a seguinte palavra, filhos de Belial. Os filhos de Eli eram homens desprezíveis e perversos. Apesar de ser filhos de um homem justo, devoto e usava boa conduta, e era
como se fosse de um homem maldoso ou maldade. Então, os filhos de Eli eram homens realmente de mal qualidade. Então, filhos de Belial são todos aqueles que realmente têm a qualidade de homens desprezíveis e homens perversos. Amém? Então, esta é a expressão filhos de Belial. São pessoas perversas e desprezíveis que agem e têm esta qualidade. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez falando das expressões bíblicas para a glória de Deus. Shalom.